Hello, welcome aboard! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo incrível desse lindo canal. Quem vos fala é Guilherme Cota e antes que você se pergunte, sim, é possível você conseguir aprender inglês ainda em 2025, obviamente caso você comece estudando já na data de publicação desse vídeo aqui, perfeito? Se você não me conhece, eu sou Guilherme Cota, falo 6 idiomas, fui para 28 países por enquanto, porque daqui a 3 dias eu já estou indo para o 29º país. E se você não me segue no Instagram, tá perdendo muito conteúdo de viagens também. Eu sou diplomado por Cambridge, uma universidade no Reino Unido, e além disso, eu já formei centenas de brasileiros ao redor do mundo ensinando inglês para eles, e é por isso que eu estou aqui, para te ensinar o que você tem que fazer. Perfeito? Então, sem mais delongas, sem enrolação, eu vou te mostrar os 3 hábitos que vão te ajudar a ficar fluente em inglês em 2025. Perfeito? Vamos agora então para a minha tela. Isso aqui é um trecho só, tá? De um livro que eu estou escrevendo. E essa parte aqui já está pronta, ela vai passar por uma remodelação, mas o que eu quero entender e passar para vocês é o seguinte. Você precisa ter 3 hábitos novos a partir de agora para aprender inglês ainda em 2025, acelerar esse seu processo. Primeiro de tudo é ter uma rotina matinal e uma rotina noturna. Então você tem que entender como o seu cérebro funciona para você conseguir aprender um idioma novo. E é assim que nós poliglotas fazemos. Não é à toa que eu falo 6 idiomas e tem gente que fala 15 idiomas. Então, a gente entendeu como o nosso cérebro funciona e nós usamos isso ao nosso favor. Perfeito? Então vamos lá. Assim que acordamos, o nosso cérebro está 100% disposto. Nós ainda não o utilizamos para tomar grandes decisões. Ainda não gastamos energia e neurônios durante nossa rotina. Sendo assim, o cérebro está descansado após uma ótima noite de sono. O que é uma ótima noite de sono segundo a neurociência? 8 horas, de 7 a 8 horas, perfeito? Consequentemente, é durante o período matutino que devemos nos expor aos fresh content. E é aqui que está o pulo do gato. O que é um fresh content, Gui? É exatamente um conteúdo que você ainda não estudou, um conteúdo que você ainda não reconheceu, um conteúdo que você ainda não conhece. Ou seja, tem algum vídeo no YouTube que você quer assistir e você nunca assistiu? Faça isso de manhã. Tem algum podcast? Faça isso de manhã. Tem alguma música que você nunca ouviu? Faça isso pela manhã. Por quê? Quando o seu cérebro é exposto logo pela manhã, após uma boa xícara de café, a um conteúdo que ele ainda não viu, ele tem muito mais propensão a prestar atenção e reter o máximo possível de conteúdo daquele vídeo, daquele podcast, daquele texto que você está lendo, enfim, de qualquer forma de input que você coloca para o teu cérebro aprender inglês, tá? E aí esse conteúdo você vai guardar ele durante o dia e à noite a última coisa que você vai fazer antes de dormir vai ser revisar esse conteúdo. E aqui está o outro pulo do gato. Por que você vai fazer isso? Durante as 3 primeiras horas de sono é quando a gente forma, o nosso cérebro forma as conexões neurais da memória a longo prazo. Então, se a primeira coisa que a gente faz quando está dormindo é memorizar coisas que aconteceu com a gente no dia, a última coisa que a gente tem que fazer é revisar o conteúdo de inglês. Porque o teu cérebro vai entender o seguinte: nossa, cara, ele revisou esse conteúdo aqui, ou seja, ele acessou esse conteúdo hoje mais de uma vez, mais de 2 vezes. Então isso aqui é uma das 33% de coisas que eu vou guardar para ele, enquanto as outras 70% eu vou jogar fora para abrir espaço e memória para o próximo dia. Tá? Então, de manhã, conteúdo novo, à noite, revisão daquele conteúdo para que você possa criar uma sinapse neural no seu cérebro durante as 3 primeiras horas de sono, que vai te ajudar na memorização. Perfeito? Segunda coisa, flashcards. O que são os flashcards, Gui? Para que eles servem e como montar um? Flashcards são um dos passos básicos, iniciais e obrigatórios para quem quer aprender e ser fluente em qualquer idioma mais rápido. E por que você está falando isso? Porque com os flashcards você exercita a sua memória e a capacidade de criação de frases, o que é essencial para conseguir acelerar o seu raciocínio. E agora eu vou te mostrar o passo a passo correto para você começar a fazer um flashcard, caso você ainda não conheça o que é isso, tá? Então vamos supor que isso aqui seja um guarda-roupa, tá? Eu peguei uma folha de sulfite. Na frente eu coloquei esse guarda-roupa, tá? A imagem dele. Atrás eu coloquei como se escreve esse guarda-roupa em inglês e coloquei uma frase desse guarda-roupa em um contexto, tá? Então vamos supor que eu coloquei aqui uma frase sobre o guarda-roupa que eu quero pegar a minha camiseta no guarda-roupa. I wanna take my t-shirt on my wardrobe. Tá? Então, eu preciso pegar a minha camiseta, eu quero pegar a minha camiseta no guarda-roupa. Essa frase vai estar aqui embaixo do nome do guarda-roupa em inglês e aqui na frente a imagem do guarda-roupa.
tá? Ou seja, toda vez que eu olhar para aquela folha de sulfite com a imagem do guarda-roupa aqui, eu tenho que lembrar como que se escreve, como que se fala e qual a frase que eu coloquei sem olhar o verso da folha. E aí eu faço isso todos os dias, com várias coisas diferentes, com vários objetos diferentes, com várias paisagens diferentes, com várias palavras diferentes no inglês. Todos os dias, pelo menos 30 minutos fazendo isso. O que vai acontecer com o seu cérebro? Com a repetição, vai chegar um dia que você vai acertar todos os flashcards. E quando esse dia chegar, ele simplesmente te trouxe uma nova descoberta, que você adquiriu e memorizou todo aquele vocabulário para o resto da sua vida. Então você nunca mais vai esquecer o que é um guarda-roupa, como se escreve um guarda-roupa, qual que era a frase, como que soletra, qual que é a pronúncia, tudo isso vai estar guardado na sua memória de longo prazo. Então, o segundo hábito que você tem que ter exclusivamente e urgentemente é o flashcard. Faça isso com qualquer coisa que você queira memorizar, tá? E eu recomendo que você faça pelo menos uns 30 minutos por dia, porque aí você consegue ter uma pilha de flashcards considerável. Perfeito? The last but not the least, ou seja, o último, mas não menos importante, a regra do sinônimo e antônimos em inglês. E aqui, de novo, cara, a técnica muito poderosa para quem quer e precisa aumentar o seu vocabulário. Por quê? Aqui você vai pelo menos separar uma lista de 20 palavras por vez. E após definir quais serão essas palavras, você deve se concentrar em encontrar o máximo de sinônimos e antônimos para elas. E aí o mais interessante de tudo nessa técnica é que uma palavra vai puxando a outra. Como assim que uma palavra puxa a outra? Por exemplo, pegando uma palavra, você vai multiplicar o número de palavras que você conhece colocando essa técnica em prática, sem esquecer de montar frases com todas as palavras, tá? E sempre frases que representem ações rotineiras e que tenham conexão com a sua vida, com coisas que você faz no seu dia a dia ou gostaria de fazer. Então vamos supor que você separou 20 palavras sobre viagens, tá? Aeroporto, hotel, check-in, check-out, pedir por direção, enfim, você vai separando 20 palavras que você quer viver isso em uma viagem, tá? Ou seja, você quer ir para um hotel, você quer ir para um restaurante, você quer ir para um bar, você quer ir para uma balada, você quer ir para o aeroporto. 20 palavras que você vai viver na sua vida real, porque isso vai te dar muito mais motivação de aprender. Show? Pegou essas 20 palavras? Agora você tem que separar antônimos e sinônimos delas. Então, aeroporto. O que é um sinônimo de aeroporto? Qual que é o antônimo de um aeroporto? Você vai colocando, vai montando a lista, vai montando a lista. Montou a lista das palavras que você escolheu e dos sinônimos e antônimos delas? Agora você vai criar pelo menos uma, duas frases com cada uma dessas palavras. Entende? Então isso vai fazer com que você consiga criar frases afirmativas e perguntativas, como a gente chama, ou seja, afirmações e perguntas com aquelas palavras, e você vai ter uma lista enorme de palavras, conteúdo, vocabulário e frases. E que se você fizer a repetição do estudo, revisão dessas palavras, igual a gente viu nos outros hábitos, fazendo flashcards com elas inclusive, a sua memória de longo prazo vai adorar e você vai memorizar isso ao invés de decorar. E por que decorar e não memorizar? Por que memorizar e não decorar? Porque quando você decora, você esquece depois, né? Então, ou seja, você vai fazer uma prova de matemática, decorou a fórmula, passou a prova, seu cérebro desliga aquela chavinha de urgência, né, de SOS, e aquela palavra, aquela fórmula simplesmente vai por água abaixo. Agora, quando você memoriza alguma coisa, isso está guardado na sua memória para o resto da sua vida, tá? Então, vamos recapitular aqui os 3 hábitos, perfeito? Qual foi o primeiro hábito, você lembra? Exatamente, a rotina matinal e a rotina noturna. Segundo hábito, flashcards. Todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia. E a terceira, mas não menos importante, sinônimos e antônimos de palavras que você separou. Então, se nessa semana você separou 20 palavras sobre viagem, na próxima semana você pode separar 20 palavras sobre trabalho, 20 palavras sobre relacionamento, 20 palavras sobre saúde, sobre profissão. E aí vai brincando com todas as palavras até você entender que 1, 2, 3 meses depois, você já sabe dezenas e dezenas, se não centenas de palavras novas, memorizadas, que você sabe pronunciar, sabe escrever, sabe o contexto de cada uma, sabe a tradução de cada uma, e aí agora você está com tudo na mão para aprender e falar inglês muito mais rápido em 2025. Perfeito? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, manda para o teu amigo que precisa aprender inglês ainda em 2025. Me segue no Instagram, se inscreve nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo por algum país ao redor desse mundo.